Vamos fazer alguns problemas de derivadas. Então vamos dizer que eu dou a função para vocês f de x é igual a 3x² mais 5x mais 3. E eu quero saber qual é a derivada dessa função. Bem, quando você tem esses termos se somando assim, é só você tirar a derivada de qualquer um, de todos eles, que você vai conseguir achar a derivada do termo inteiro. Então, qual é, primeiro de tudo, a derivada de 3x²? Bem, eu espero que você já tenha uma certa noção disso. É só eu passar o expoente multiplicando. 2 vezes 3 é 6. X, e eu diminuo o expoente. 2 diminuído fica 1. Mais, qual é a derivada de 5x? Bem, qual é o expoente que está aqui em cima? O expoente é 1. Certo? Então, eu passo 1 multiplicando. Fica 5. E daí eu multiplicaria por x com o expoente diminuído por 1. Ficaria x elevado a 0. Bem, a gente sabe que qualquer termo elevado a 0 é 1. Então ficaria 5 multiplicado por 1. Que é só 5, né? Mais. Aí você pode pensar que mas esse 3, ele tá sozinho, ele não faz diferença. Na verdade, o que você pode imaginar? 3 é uma constante. 3 não vai fazer diferença na inclinação. Ele não tem um termo x. Não dá para você falar de uma derivada com relação a x para um termo que não tem x. A derivada de todas as constantes é 0. E isso até é importante de escrever. Que a derivada de constantes é 0. Certo? Porque não tem um termo x, ele não vai interferir na inclinação. Tudo bem? Então vamos fazer mais um. Vou falar para vocês que y, só para mudar um pouco, y é 10x² menos 7x³ mais 4x mais 1. Certo? E você pode olhar para isso e falar, uou, que difícil, né? E eu vou pedir para vocês a derivada, eu vou usar outra anotação, a anotação de Leibniz, só para vocês não ficarem acostumados a usar só essa e esquecerem que essa também vale. Certo? Isso aqui eu estou falando que é a derivada de x com relação, a derivada de y, desculpa, com relação a x. Então vamos fazer aqui, qual é a derivada desse termo? A gente passa 5 multiplicando, 5 vezes 10 é 50. X e diminui o expoente, 4. Menos, a gente passa a derivada desse termo agora. A gente passa o 3 multiplicando, 3 vezes 7 é 21. X e diminui o expoente ao quadrado. Mais, a derivada desse termo, 4x, a derivada dele vai ser 4, porque aqui o expoente é 1, eu passei 1 multiplicando. E daí fica x elevado a 0, só que x elevado a 0 é 1, então fica só 4. Mais 1 é uma constante. Então, mais 0. E esse 21 está estranho aqui. Pronto. Certo? Vamos fazer só mais um. Só para deixar bem claro. Então, eu vou dar uma função para você, g de x. Eu estou tentando variar aqui o máximo possível. E eu vou falar que essa função é 10x² mais 6x³ mais 15x menos x elevado a menos 16. E eu quero saber qual é a derivada de g de x. Então vamos fazer de novo. A gente vai ter aqui, fazer a primeira derivada desse, 7 passa multiplicando, fica 70, x, e eu diminuo 1, 7 menos 1 dá 6. Mais, fazer a derivada desse, o 3 passa multiplicando, 3 vezes 6 é 18, x, eu diminuo o 3 de 1, então 3x². Mais, fazer a derivada desse, 15x, o expoente de x é 1, eu passo 1 multiplicando, 15 vezes 1 é 15, e aqui ficaria x elevado a 0, que é 1, então fica só 15, menos, eu passo
o menos 16 multiplicando. Então vai ficar menos 16. X. E eu tiro 1 do menos 16. Quanto que é menos 16? Quanto que é menos 16 menos 1? Bem, é menos 17. Então aqui fica x elevado a menos 17. Né? Menos com menos, eu posso... Menos com menos aqui fica mais, né? Eu posso tirar esse menos. Posso tirar esse menos e transformar isso num mais. Mais 16... Deixa eu tirar esse parênteses aqui. Mais 16, x elevado a menos 17. Certo? Então, essa aí é a regra do expoente. Ela é bem simples, né? Ela é bem fácil. É só você memorizar ela. E ela não é tão difícil de memorizar. E você consegue fazer aí algumas derivadas com elas. Vamos agora introduzir um novo conceito aqui. Que eu não sei... Eu vou ser honesto com vocês. Eu não sei o nome dessa regra em português. Então eu vou inventar aqui. Pode estar errado. Eu estou traduzindo literalmente do termo em inglês. Eu não sei se essa é o nome em português, mas enfim. Que é a regra da corrente. A regra da corrente. Vamos introduzir isso. Vamos supor que eu quero saber que eu te dou a função f de x é igual a 2x mais 3, tudo isso elevado à quinta, e eu quero saber qual é a derivada disso. Daí você está olhando para isso, você não consegue usar a regra do expoente, porque o termo de x aqui não está sozinho, todos eles estão elevados a 5. Daí você não sabe o que você faz. Eu vou primeiro aqui simplesmente falar o que você tem que fazer. Eu acho que é mais fácil eu falar primeiro o que você tem que fazer e depois explicar a intuição por detrás disso, porque daí vai vir mais naturalmente do que eu simplesmente começar a falar um bando de coisa matemática aqui para você e você não entender nada. E só depois você começar a entender quando a gente começar a resolver exercício. Eu acho que é mais fácil a gente resolver os exercícios primeiro. Então eu vou te falar o que você tem que fazer. O que você faz é que você pega a derivada. Você pega a derivada do termo de dentro e multiplica pela derivada do termo de fora. Pela derivada do termo de fora. Vamos fazer então aqui. F de x é 2x mais 3 elevado à quinta. A derivada de f de x vai ser... Eu faço a derivada do termo de dentro. Qual é a derivada de 2x mais 3? Bem, qual é a derivada de 2x? A derivada de 2x, isso já deve estar começando a ficar mais natural para você. A derivada de 2x é 2. E qual é a derivada de 3? A derivada de 3 é 0. Então, a derivada do termo de dentro é 2. E eu multiplico isso pela derivada do termo de fora. Pelo termo de fora. E como você faria a derivada? Imagina como isso não sendo 2x mais 3, mas sim elevado à quinta. Mas sim só x elevado à quinta. O que você faz? Bem, você pega o expoente e você passa multiplicando. Então, vezes 5. Daí você pega o seu termo, 2x mais 3, e você eleva a 1 menos o expoente, a quarta. Então, isso tudo vai ser igual a 2 vezes 5, que é 10 vezes 2x mais 3, a quarta. Vamos fazer mais um. Vamos supor que eu te dou que h de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 3, tudo isso elevado à oitava. Qual vai ser, então, a derivada de h de x? Eu faço a derivada do termo de dentro. Qual é a derivada do termo de dentro? Bem, a derivada de x ao quadrado. Eu passo, fica 2x
mais a derivada de 2x é 2 e a derivada de 3 é 0. Essa é a derivada do termo de dentro. E eu multiplico pela derivada do termo de fora. Então daí eu trato isso tudo como sendo só uma variável x. Então daí como é que fica? Eu pego o expoente 8 e passo. Pego o meu termo, x ao quadrado mais 2x mais 3. E elevo a 1 menos o expoente anterior, a 7. Vamos fazer mais um. Vamos falar que eu te dou a função f de x e ela vai ser igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x a menos 2, tudo isso elevado a menos 7. Quanto que vai ser então a derivada? Bem, eu pego a derivada do termo de dentro primeiro. Bem, a derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 2x ao quadrado... eu podia ter juntado, né? Mas tudo bem. Vai ser mais 4x, né? Porque eu passei 2 multiplicando, 2 vezes 2 é 4. Menos... Eu vou passar o menos 2 aqui, né? Vai ficar menos com menos. Vai ficar mais 2 elevado. Menos 2 eu tiro um expoente, fica menos 3. Essa é a derivada do termo de dentro. E eu multiplico tudo isso pela derivada do termo de fora. Pela derivada do termo de fora. Então daí eu trato, eu passo o menos 7, pego a minha equação, e elevo a 1 menos o expoente. Menos 7 com menos 1, menos 8. Certo? Vamos fazer aqui só mais um. Só mais um. E esse vai ser bem mais difícil aqui. Vou te falar que f de x é igual a 3x a menos 2 mais... E daí... Opa, esse mais ficou meio... Mais... E aqui... Fazer outro parênteses. X... 5x ao cubo menos 7x. Isso elevado à quinta. Só que tudo isso elevado ao cubo. Certo? Tudo bem. Então a gente vai ter que fazer isso aqui por partes. Então a gente tem que primeiro tirar a derivada do termo de dentro. Certo? Qual é a derivada do termo de dentro? Bem, essa derivada aqui é simples. Eu passo o menos 2 multiplicando. Fica 3 vezes menos 2 é menos 6. Multiplicado por x, eu diminuo o expoente. Menos 3. Mais... Eu tenho que fazer agora a derivada desse termo. Bem, mas esse termo é um outro termo de corrente. E é por isso que chama a regra da corrente, porque você vai fazendo várias coisas. Então aqui, para fazer a derivada desse cara, eu vou ter que fazer de novo. Vai ser a derivada do termo de dentro. A derivada do termo de dentro. A derivada de 5x ao cubo vai ser 15x ao quadrado. Menos a derivada de 7x é 7. Tudo isso multiplicado pelo de fora, que vai ser, eu passo o 5, vai ser 5, que multiplica 5x ao cubo menos 7x elevado ao expoente diminuído, certo? E isso aqui é a derivada do termo de dentro de tudo isso. Então agora eu multiplico pela derivada do termo de fora. Então eu pego esse 3, então vai ser vezes 3, que multiplica 3x menos 2 mais 5x ao cubo menos 7x à quinta. Tudo isso elevado, eu diminuo o expoente de 3, fica 2. Certo? E esse é provavelmente o problema mais difícil de derivada de regra de corrente que você vai achar. Que a gente viu que a derivada disso é igual a menos 6x a menos 3 mais 15x ao quadrado menos 7 vezes 5, 5x ao cubo menos 7x à quarta. Tudo isso multiplicado por 3 vezes
3x a menos 2 mais 5x a terceira menos 7x elevado à quinta, tudo isso elevado ao quadrado. Esse foi um problema bem longo e bem complicado, mas eu acho que deu para entender a regra da corrente direitinho. E aí no próximo vídeo a gente vai definir a regra da corrente. A gente fez esses exemplos para vocês ficar situado com ela, e daí no próximo vídeo a gente define certinho o que ela é. Então eu vejo vocês na próxima apresentação.